Olá, quero desejar a paz de Cristo a todos. Vamos continuar falando sobre o caminho da recuperação. Estamos falando sobre essa série de mensagens na quarta-feira. Hoje eu estou aqui um pouco sem luz, então eu vou começar logo do slide. Então temos falado sobre que Deus tem um processo, um caminho para a gente se recuperar. Recuperar de quê? A gente foca em áreas de problema, né? Áreas de falha e dificuldade. Só que, na verdade, Deus quer nos recuperar, quer nos caminhar, nos colocar no caminho dele. É uma recuperação, na verdade, total de vida. E é claro que essa mudança ela vai gerar essa mudança nas questões do dia a dia, das falhas do dia a dia. Mas a gente tem que entender que essa recuperação, essa mudança, esse caminho, não é para livrar você de um mau hábito ou de um vício. Na verdade, é um estilo de vida. Então, o primeiro passo que ele nos propõe é sobre a realidade, você entender a realidade da sua vida, a realidade que você tem uma natureza pecaminosa que lhe empurra para esse caminho totalmente fora da vontade de Deus. Então você tem que entender essa realidade que você é impotente contra isso, você não tem poder contra essa na sua natureza, essas suas dependências, seus maus hábitos. Você é impotente porque na verdade é algo que se chama pecado, né? Essa natureza pecaminosa que muitas vezes me empurra para esse processo. Então, o passo da realidade que eu tenho um problema e o principal é essa natureza pecaminosa e eu não consigo lidar com isso. Eu não sou perfeito, eu não sou Deus, eu não consigo lidar e eu tenho problemas, eu preciso de ajuda. O segundo passo nós falamos sobre a esperança, apesar de eu não ter força para lidar com isso, apesar de eu saber que tenho uma dificuldades, muitas dificuldades, é um caminho na verdade que um estilo de vida que me gera essas problemáticas, a esperança não é algo que é impossível de mudar. Deus existe e Ele quer me resgatar, Ele quer me colocar no caminho novo, o caminho dele. Então há esperança para todos nós. E falamos sobre compromisso, que se eu quero abandonar esse caminho, esse processo de destruição, começar a caminhar no caminho de recuperação, eu preciso fazer um compromisso com Jesus Cristo, que é o poder que pode me recuperar, que pode me ajudar nessa libertação dessas falhas, dessa natureza, dessas dificuldades. E ontem, ou semana passada, começamos a falar sobre o quarto passo, que é o passo da limpeza. Então, a partir do momento que eu entrego minha vida a Deus, que eu digo, não, meu caminho não, eu não quero mais andar sobre esse caminho, eu entendo que é um caminho que está me destruindo, eu não quero mais cometer esses erros, essas falhas, essas dificuldades, eu quero agora me recuperar, mudar, quero caminhar nos caminhos de Deus. E aí, quando você toma essa decisão de se entregar a esse caminho de Deus, de entregar ao Senhor Jesus Cristo, ele me propõe um processo de limpeza, que é propriamente dito o caminho da recuperação, vamos dizer assim, o processo de mudança começa aqui. Até aqui era uma questão de percepção, de visão, de decisão. Agora a nossa ação começou quando nós aceitamos. Mas agora a ação, juntamente com esse poder de Deus, é de fazer um processo de limpeza. Então vamos continuar e vamos falar sobre tornando-me limpo, né? Segunda parte, começamos a falar na semana passada. E nós falamos o quê? Mateus 5:8 diz: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então Deus diz que serão felizes, né? E o princípio por trás dessa visão está aqui, esse texto que diz: honestamente analiso e confesso todas as minhas falhas,
a mim mesmo, a Deus e alguém da minha confiança. Na verdade, é um passo. Então, o passo que eu preciso dar para esse processo de limpeza é uma decisão, é um passo de se analisar o que tem de errado, olhar para mim mesmo, olhar para dentro de mim e confessar a mim mesmo as minhas falhas, a Deus e a alguém da minha confiança. E nós falamos o quê? Que isso é uma parte importante. Por quê? Porque a culpa nos atrapalha. A culpa é algo que nos atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Então falamos sobre isso, sobre esse poder, esse efeito. E como alguém se livra da culpa? Confessando. Vimos aqui no Salmo 32 como o salmista nos mostra que enquanto ele não confessava, ele ficava, como diz aqui, definhava. Então, enquanto ele não confessou o seu pecado, ele sofria, definhava, gemia. Então, nós precisamos, primeiro, escrever, dizer do que nós queremos mudar. O que tem, o que eu preciso mudar na minha vida. O que eu preciso, eu escrevo isso. Eu escrevo porque é um pacto, é uma decisão séria. E eu preciso escrever aquilo que eu preciso estar mudando na minha vida. Então eu começo escrevendo. Eu começo escrevendo, fazendo esse inventário moral que nada mais é do que eu escrever minha vida, principalmente as áreas em que eu quero mudar, enfim, das minhas dificuldades eu vou escrevendo ali. O inventário moral é muito mais abrangente, mas vamos colocar aqui só como escrever aquilo que você quer mudar na sua vida. Então falamos sobre isso, sobre essa questão de Deus que ele sonda a gente, então é um pedido que Deus nos ajude a escrever. E o segundo passo é assumir a responsabilidade pelos erros que você identificou naquilo que você escreveu, você escreveu sobre ali um resumo da sua vida, das suas dificuldades, dos seus erros que você cometeu. Escreva sinceramente, escreva de forma completa, tente escrever com detalhes. E aí, depois que eu relato aquilo ali para Deus, eu peço a ajuda de Deus que ele sonde meu coração e eu assumo aquelas responsabilidades. Aquilo ali, aquilo que Deus me conduziu a escrever, nós temos que nos responsabilizar, porque muitas vezes o que eu quero fazer? Eu quero colocar a culpa em outras pessoas, eu quero transferir minha culpa para outra, eu quero suprimir a culpa. Eu falei, não, isso aqui aconteceu, mas isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é culpa de outra pessoa. Na verdade, eu fiz isso porque fizeram isso. Então, você tem que escrever o que está acontecendo com você, o que aconteceu, e você tem que assumir a sua parte nos erros. Toda cura começa quando somos radicalmente honestos e dizemos: eu sou o problema, eu aceito assumir a responsabilidade por minhas próprias falhas e pecados. Eu tenho que assumir as minhas falhas. Não podemos racionalizar, dar desculpas, mas precisamos admitir e parar de fingir que não sentimos culpa. Então é quando eu admito, eu não mais racionalizo, tento achar culpados ou tentar me tirar daquela situação. Não, eu tenho que assumir minha responsabilidade. Então é o segundo passo para quem quer ficar limpo. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro, quarto e quinto passo, onde fala o quê? O terceiro passo, depois que eu admito e que eu assumo minhas responsabilidades diante daquilo que eu fiz, o que eu faço? Peço perdão a Deus. Olha o que diz aqui em 1 João. 1 João 1, vamos ler do 5, aqui do 5 ao 7. Olha o que está escrito. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então ele começa, Deus é luz. Ok. Aí ele continua, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então aquele se, então, ou se mais. Se eu afirmo que tenho comunhão com Deus, mas ando nas trevas, é um contrassenso.
Se eu afirmo que ando com Deus, no primeiro versículo diz, Deus é luz e não há treva alguma. Ok. Se eu afirmo que tenho comunhão com Ele, mas ando nas trevas, então é um contrassenso. Eu não estou praticando a verdade. Eu não estou praticando a verdade. Vamos entender esse negócio aqui. A luz de Deus, Deus é luz, é uma luz inacessível. E essa luz aqui na nossa vida prática, eu não posso me aproximar de Deus, porque Deus é invisível. Ele é uma luz, é um poder, é uma pessoa, mas eu não consigo me aproximar dele, ele é invisível. Mas na nossa vida, na nossa realidade aqui, Deus se manifesta por meio da palavra dele. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a luz, ela ilumina, ela mostra onde é que está o erro. Então quando ele coloca aqui trevas, ele está falando do pecado, do erro. Então se eu afirmo que eu ando nos caminhos do Senhor, ando na luz, ando com Ele, dentro do caminho do Senhor, se eu afirmo que eu tenho comunhão com Ele, com Deus, mas eu estou praticando atos das trevas, eu estou andando nas trevas, então tendo práticas pecaminosas, erradas, erros, falhas, então eu estou mentindo. Porque quando eu me aproximo de Deus, o que acontece quando eu me aproximo da luz? Olha o que acontece quando eu aproximo da luz. Meu corpo é iluminado, tudo é iluminado. E quando eu sou iluminado, todas as falhas, todas as trevas, elas desaparecem. Então, quando eu ando com Deus, se eu tenho comunhão com Deus, as minhas trevas aparecem. E se eu ando nas trevas, ao contrário, se eu ando nas trevas, eu não estou andando com Deus. É uma coisa lógica. E ele continua. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então ele está dizendo, olha, se eu ando na luz, eu tenho comunhão com as pessoas e com Deus, e o sangue de Jesus vai me purificando. Vamos entender esse negócio. Quando eu me aproximo das pessoas e quando eu me aproximo de Deus, o que acontece quando a gente tem muita intimidade com a pessoa? Ela acaba nos conhecendo. Então toda e qualquer falha que nós temos e apresentamos aparece. Então quando eu me aproximo de Deus, da palavra dele, a palavra de Deus é um padrão, ela tem um padrão, ela tem um estilo, ela me mostra um estilo de vida, uma prática. Quando eu começo a me expor à palavra de Deus e começo a comparar com a minha vida, as falhas, as trevas, elas aparecem. Porque eu vejo que o padrão não está combinando. E quando eu também me aproximo de pessoas, principalmente pessoas cristãs, pessoas que seguem a palavra de Deus, elas também identificam na minha vida as minhas falhas. Olha o que Deus está dizendo para a gente. Se eu afirmo que ando na luz, eu tenho comunhão uns com os outros, tenho comunhão com Deus e com Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos purifica. Como é que Jesus o que tem a ver se eu ando na... Como é que pode eu me aproximar de Deus, meus pecados vão aparecer, porque eu tenho pecado. Aí olha, ele vai continuar aqui para a gente entender. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Aí você, poxa, mas ele está dizendo que Deus é luz, se eu tenho comunhão com Deus eu não ando nas trevas, treva é pecado, luz é a palavra, é a verdade, ok. Mas se eu afirmo que eu não tenho pecado, eu estou me enganando. E a verdade não está em nós. Aí está aqui a chave. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Então olha só o que para você entender. O que diz no versículo anterior? Se mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica. Como é que Jesus nos purifica? Ele explica aqui. Quando eu confesso. Quando confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, como é que eu consigo andar na presença de Deus sendo eu um pecador? Se Deus é luz e o meu pecado é treva. Então vamos entender. Se eu quero manter os meus pecados, o que eu faço? Se quando eu chego perto da luz, os meus pecados aparecem. Eu quero continuar pecando. O que eu faço? Vou para as trevas. Eu vou para as trevas. Ninguém vê. Nas trevas está tudo escuro. Ninguém vê o meu pecado. Ninguém vê minhas falhas. Ninguém vê os meus erros quando eu estou nas trevas. Agora, quando eu chego perto da luz, o que acontece? O meu pecado é delatado. E como é que eu faço para andar com Deus que é luz, eu tendo pecado em mim? Confessando. Jesus me purifica. Quando eu tenho comunhão com as outras pessoas e quando eu tenho comunhão com Deus, os meus pecados são revelados pela aproximação com a luz. E esse é o objetivo. Quando os meus pecados são revelados, o que eu tenho que fazer? Me purificar. Como? Pedindo perdão, confessando. Confessando. Por isso que ele diz, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso. Deus sabe que eu tenho pecado. Por isso que ele quer que eu me aproxime dele. E por isso que quando eu não me aproximo dele, fico lá nas trevas, no escuro, onde ninguém consegue ver meus pecados, ele fala, tipo assim, dizendo, não, eu não tenho pecado não, ninguém está vendo nada. Eu faço de Deus um mentiroso, porque ele sabe que eu tenho pecado. Por isso que ele quer que eu me aproxime dele. Me aproxime da palavra, me aproxime das pessoas. Porque na comunhão com as pessoas e com Deus, tanto eu sou perdoado dos meus pecados, quanto eu sou purificado e eu sou curado. Vamos ver lá em Tiago 5,16. Quando eu confesso uns aos outros, eu sou curado. Vocês estão entendendo a dinâmica? Essa dinâmica? Os nossos pecados Deus conhece. E qual é a proposta de Deus para mim e para você? Anda perto de mim, que eu vou te limpar. Eu vou te mostrar o teu pecado. É uma parceria. Eu te mostro por meio da minha palavra, que mostra qual é o padrão que eu tenho para ti, e tu vai confessando e eu vou te purificando, ou seja, te ajudando a entrar no padrão, no padrão de caráter de Jesus Cristo. E as outras pessoas, a comunhão com as outras pessoas também vão te ajudar. Esse é o padrão de Deus. Eu ando com Deus, confessando meu pecado e pedindo perdão. E aí, toda vez que ele mostrar um pecado na minha vida, uma mancha, uma escuridão, eu vou confessando. E quanto mais perto, mais aquelas áreas mais escondidas vão aparecendo. Quanto mais perto eu ando de Deus, mais aquelas áreas escondidas vão aparecendo. Mais aquelas áreas escondidas vão aparecendo. Por isso que eu tenho que me aproximar de Deus e das pessoas. Porque as minhas imperfeições elas aparecem, Deus pode me limpar. E a pergunta é, você quer ficar limpo? Você quer ficar limpo? Abra aí a sua Bíblia em João 3. Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 19 a 21. Olha só o que diz na palavra de Deus. Olha só o que diz. Evangelho de João, capítulo 3, do 19 ao 21, diz assim. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, quando uma pessoa ela não quer se arrepender dos seus pecados, o que elas fazem? Elas amam mais as trevas. Elas se afastam de Deus. Deus revela a luz, a verdade. E o que Deus está dizendo aqui? O Evangelho está nos dizendo que os homens amaram mais as trevas. Então eles decidiram, em vez de se aproximar de Deus, da luz e Deus ir limpando eles,
eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque o que acontece? Existia muitas trevas, muitos erros na sua vida. Eram as práticas deles. E eles não queriam o quê? Andar na luz. Eles queriam continuar andando nas trevas. Eles queriam continuar vivendo no caminho de trevas, de erros, de falhas. Versículo 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. O que está dizendo? Todo aquele que pratica o mal, ou seja, comete pecado, no sentido de que pratica no sentido de viver isso, de ser uma constância, de querer, de gostar disso. Todo mundo que gosta, que pratica o mal, ele não gosta da luz. E não se chega, não se aproxima da luz, a fim de quê? De não serem arguidos, de não serem confrontados. Não serem confrontadas as suas obras. Então, quem não quer que as suas obras sejam confrontadas, quem não quer que o seu pecado seja confrontado, seja exposto, ele fica nas trevas. Ele não se aproxima de Deus, ele não se aproxima da palavra. Ele não se aproxima de quem é filho da luz, ele não se aproxima de quem fala da palavra. Ele quer ficar sempre ali onde? Perto das pessoas que comungam com ele, que comungam com a mesma visão, perto daquelas pessoas que praticam as mesmas coisas que ele. Porque quando ele chega perto dos filhos da luz, ou perto de Deus, da palavra, que demonstram outra prática e que delata e que denuncia as suas práticas, o que ele faz? Ele não quer que isso aconteça. Ele aborrece a luz, ele não gosta. Versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se de quê? Da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Olha o que está dizendo. Quem é da luz, quem ama a luz, quem ama a verdade, ele se aproxima de Deus. Porque ele quer que porque ele pratica a luz. Ele é uma pessoa que gosta da verdade, da palavra de Deus. Que ele se identifica. Então ele vai para perto da luz, tanto para que suas obras sejam manifestas da luz, quanto também as obras que ainda não são da luz, do pecado. Não quer dizer que uma pessoa que ama a presença de Deus, a verdade, a palavra, ela não peca. Ela peca. Mas por isso que ela quer revelar essa obra da verdade e quer também ajuda para o quê? Para abandonar a obra das trevas. Que ajuda para abandonar a obra das trevas. Então peça perdão, ande na luz. O quarto passo vai falar do quê? Vai falar de admitir as falhas a outras pessoas. Então, quando eu peço perdão a Deus, quando eu confesso a Deus, eu sou perdoado dos meus pecados. Eu sou purificado. Mas quando eu confesso a outra pessoa, eu sou curado. Olha aqui que está em Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, confessar a outra pessoa me cura. Me cura. Cura a fonte, sabe? Muitas vezes a gente confessa a Deus, Deus nos perdoa. Mas aquela fonte daquilo que gera o pecado, aquela ofensa, tem várias fontes, né? Do pecado. Às vezes é uma ferida, às vezes é um entendimento errado, enfim. O medo, a culpa, a vergonha. Quando eu confesso a outra pessoa, a Bíblia diz o quê? Eu sou curado. Eu confesso meu pecado a Deus para ser perdoado, mas a Bíblia diz para você ser curado, para você não praticar mais isso,
você confessa a outra pessoa. Por quê? Porque é a outra pessoa que vai lhe ajudar a se recuperar. Deus nos fez dependentes uns dos outros. Então tem certos pecados que eu preciso que outra pessoa caminhe comigo, para que eu vá sendo curado. Jesus vai me purificando, o meu espírito vai, mas eu preciso tirar esse hábito da minha vida, eu preciso ser curado, minha alma disso. E Jesus vai purificando, mas o confessar às outras pessoas vai curando também a minha alma. Deus colocou dessa forma, que eu dependa de outra pessoa. Quando trazemos nossos segredos à luz e os confessamos honestamente a uma pessoa, apenas a uma pessoa e não a todo mundo, vamos experimentar libertação, cura e leveza na alma. Então, isso aqui não está falando que você não pode falar para mais de uma pessoa, entender. Você não deve falar para pessoas que não têm capacidade de lhe ajudar. Então, você escolhe uma pessoa para compartilhar, para fazer para partilhar, para compartilhar, para lhe ajudar. Né? Você não coloca na rede social, você não sai falando para um monte de gente que não pode lhe ajudar. Você vai falar com pessoas que podem lhe ajudar. Como encontrar a pessoa certa para abrir e confessar meus pecados? Essa pessoa precisa ser. Isso aqui é como se fosse um padrinho e uma madrinha. Qual é a característica de uma pessoa madura, um padrinho ou uma madrinha, para você estar compartilhando e essa pessoa ir lhe ajudando a você abandonar essa prática? Alguém em que você confia, primeira coisa. Alguém que você tem certeza de que sabe guardar uma confidência, que não é fofoqueiro, então é uma pessoa madura. Alguém que entende o valor do passo que você está dando e que é madura o bastante para não ficar escandalizado com o que você lhe contar. Então, aquelas pessoas que são experientes, que realmente entendem essa questão do compartilhamento. Entendem essa questão que todos pecaram, entendem essa questão da recuperação e precisa do compartilhamento, né? Alguém que conhece o Senhor e que possa ministrar perdão em sua vida. Alguém que seja do mesmo sexo que você. Isso é muito importante. Pode ser um líder de célula, um discipulador, um membro maduro de uma célula, um pastor. A maioria dos cristãos autênticos vai sentir-se muito honrado em ouvir a sua história. Então nós falamos lá no Celebrando a Recuperação que é o padrinho. O padrinho geralmente é alguém que já fez o inventário, que já compartilhou, então ele tem experiência para ajudar outras pessoas. E o quinto e último passo, aceite o perdão de Deus e perdoe-se de Deus e perdoar-se a si mesmo. Aceitar o perdão de Deus e perdoar-se a si mesmo. Nós aceitamos o perdão de Deus e perdoamos a nós mesmos pela fé. É acreditar no que a Bíblia diz, não ficar ouvindo os sentimentos. Deus prometeu perdoar todo o que lhe pedir perdão. Então você precisa se perdoar também. Tem gente que aceita o perdão de Deus, confessa, mas não se perdoa. Acha que é inadmissível. Olha, se Jesus lhe perdoou, você não é maior do que Jesus. Se Deus lhe perdoou, você não é maior do que Deus. Aceite, perdoe-se. Deus é maior do que você. E eu quero aqui concluir. Se você estiver aí em família, em grupo, eu quero pedir que você se reúna agora para ter um momento de compartilhamento, né? Como é que você entendeu essa mensagem sobre perdão, sobre pedir perdão a Deus, sobre confessar a outra pessoa, sobre o fato de andar na luz, sobre o fato de, né, que não devemos andar nas trevas. Então, respondendo essas duas perguntas, ó, se Deus não retém o perdão quando confessamos nossos pecados a Ele, por que é tão difícil admitir nossas próprias faltas e perdoar-nos a nós mesmos? Então, se Deus não retém quando confessamos, por que é tão difícil nós nos perdoar? Então, primeira pergunta, todos vão responder, tá? E a segunda pergunta é qual a sua maior dificuldade em compartilhar com outra pessoa? A vergonha, o medo, a desconfiança, outra coisa. Então, o que te impede de se perdoar? Né? O que dificulta você confessar e se perdoar?
e o que é mais difícil para você em compartilhar com outra pessoa. E vocês podem compartilhar outras coisas, outras perguntas, tá? Fica livre, é uma dica aí essas duas perguntas. E gostaria que fizesse também um momento de oração no final. Então, três pedidos que eu queria fazer aqui, que podem ser adicionados mais, é claro. Então, primeiro, por mais consciência de pecado e disposição para confessar, né, sobre o conteúdo da mensagem. E pela reabertura das atividades da nossa cidade, pelo amor ao próximo em suas necessidades. Né? Se você estiver em outra cidade aí, você pode orar especificamente pela sua cidade. E pelo amor ao próximo nas questões de saúde, de necessidade, nesse tempo dessa pandemia, né? Está sendo muitas vezes esse nosso amor ao próximo está sendo cobrado, porque a gente precisa, às vezes a gente não tem medo da doença, tal, mas eu tenho que ter amor ao próximo que tem dificuldade, que tem medo. Eu tenho que ter amor ao próximo, às vezes o próximo está passando por dificuldades financeiras, enfim. Que vamos orar sobre isso, sobre amor ao próximo dentro das suas necessidades, não que eu acho que ele precisa, não que eu acho que ele deve fazer, mas dentro das necessidades deles. Amém? Vamos orar aqui agradecendo. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa nossos corações, ajuda-nos a amar a tua presença, amar a luz, amar fazer o que é correto, Deus, amar estar na tua presença, amar estar na comunhão do próximo e poder amar também, crescer, mudar, melhorar. Então ajuda-nos, Deus, Deus, a admitir nossos erros, ajuda-nos a pedir perdão ao Senhor quando pecarmos, ajuda-nos a confessar para o próximo para sermos curados, ajuda-nos a nos perdoar, ajuda-nos, Deus, a crescer nesse caminho de recuperação. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima.